Olá, meus queridos do nosso canal do YouTube. Quanto tempo que eu não estou aqui regularmente com vocês. É um prazer imenso estar aqui de volta nesse projeto incrível que foi o que me iniciou aqui na Loja do Concurseiro, que é a PM do Pará, Polícia Militar do Estado do Pará. Temos aqui várias informações, toda semana tem saído informações novas em relação a esse concurso. Tem tudo para sair esse ano, né? Algumas pessoas estão céticas em relação a isso. Lógico que não vai sair, vocês estão caindo em balela, mas cabe a nós acreditar. Até porque, pessoal, quem começa a estudar antes passa na frente dos outros. Então, pessoal, não deixe para estudar somente com o edital, tá? É um erro que muitos de nós cometemos. Esperar que o edital saia para que a gente estude. E quando a gente vai olhar a quantidade de coisa que tem para estudar, a gente cai para trás. E aí já fala assim, não vai dar para mim. Por quê? Porque não começou antes. Então, vem com a gente, vem começar antes a estudar com a gente, tá? Tá muito bacana o nosso curso. Primeiro, já vou divulgar o nosso curso. Antes de tudo, você pode baixar o PDF dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? E vamos falar sobre o nosso curso, vamos conversar um pouquinho aqui. É muito importante, como concurseiro, estudar antes do edital sair, para que você estude maroto. Vou estudar aqui de boa, tenho só 1 hora por dia, vou começar agora a estudar. Letícia, eu não tenho 4 horas, eu não consigo estudar 4 horas por dia, nem eu. Então, vamos começar por metas plausíveis, metas reais, realistas. Vamos começar com meia hora. Vai, se matricula lá, olha, uma aula aí da Letícia, tá, um bloco, meia hora. Pega aquele bloco, estuda meia hora. Lê o PDF, pronto, chega, por esse dia chega. Vai estudando de forma de boa e vai aumentando a meta. Alcançou a meta, dobra a meta. Primeira semana, meia hora. Segunda semana, 1 hora. E vai aumentando. E você vai pegando a manha. É muito importante isso daqui, tá? E o que tem no nosso curso? Nosso curso ele é composto por videoaulas de teoria e exercícios. Aqui o nosso carro-chefe são as videoaulas, nosso material didático principal. Temos apostilas complementares em PDF e um teste simulado. Lá para agosto, não sei onde é de fato a programação. A programação está lá no site. Todas as informações sobre o curso detalhadas estão lá na página do curso no site. E aí, simulado, a gente vai lá, disponibiliza para você o caderno. Você vai lá, baixa, imprime e tira lá 4 horas do seu dia para fazer. Não pense em mais nada, desliga o celular, desliga tudo. Olha, mãe, vou me concentrar aqui, não me chame. E realize, de fato, você vai simular a sua prova. E aí depois a gente vai corrigir o simulado em vídeo, assim como eu estou agora conversando com você, tá? Por apenas R$ 329,00 você tem isso no conforto do celular, ou você pode assistir no ônibus, no celular, onde você tiver acesso à internet, você tem acesso ao nosso curso. Qualquer dúvida, vai no site ou no WhatsApp 91 98422 4238. Tá certo? E aí, o que a gente vem fazer aqui na missão antecipada? A gente vem dar umas palhinhas, um gostinho para você das nossas aulas. Aquilo que eu vou dar para vocês é pouco perto das nossas aulas. Por exemplo, hoje eu escolhi um tópico que caiu no curso passado, que eu acho que vai continuar, que vai voltar a vir no próximo programa, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Não acho que eles vão tirar nem o Pacto e nem a Declaração Universal. Bora ver qual vai ser. Claro que eu posso estar errada. Então, eu vim aqui conversar com vocês um pouco, brevemente, sobre alguns pontos do pacto, para ver se você gosta da minha didática. Não gostou? Tudo bem, normal, a gente não é possível agradar todo mundo, certo? Mas estamos aqui para isso, para você ver como é que funciona o nosso curso. Se você comprar o nosso curso, você vai ver que é essa estrutura aqui, eu, professora aqui, falando com você no nosso quadro, no nosso slide. E aí você baixa o PDF complementar, se tiver lá, e tudo certo, tá? Então, eu escolhi hoje falar sobre o Pacto de São José da Costa Rica, que é a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, a CAD. Ela foi promulgada, ela foi criada em 1969. Ela é popularmente conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Foi assinada em 22 de novembro de 1969 durante a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. No Brasil, somente foi incorporada em 1992, sendo aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 27/92
e sua promulgação interna por meio do Decreto 678 de 92. Portanto, o Brasil ele se submete a essa convenção. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é o principal instrumento, o principal documento de proteção dos direitos humanos no sistema interamericano de direitos humanos. Temos o sistema global de direitos humanos, que é encabeçado pela ONU, e temos sistemas regionais. No nosso caso, o que importa para a gente é o sistema interamericano. E o principal documento é esse aqui. É por isso que eu acho que não vão tirar esse documento da nossa prova. Em suma, temos isso aqui. Ele foi criado, ele foi instituído pela OEA, Organização dos Estados Americanos, que é a nossa ONU aqui da América. E no Brasil somente foi incorporado em 1992. Qual é o status, qual é a natureza desse documento no Brasil? Ele tem um status supralegal. Ele não foi aprovado com o status de emenda, não passou por aquele trâmite todo. Então, o que foi decidido? Ele está abaixo da Constituição, mas está acima das leis infraconstitucionais. Ela serve sim como um entrave ali, como um parâmetro para as leis infraconstitucionais. Elas têm que levar em conta tanto a Constituição, quanto tratados que possuem o status de emenda, quanto o Pacto de São José da Costa Rica, certo? Porque o pacto está acima dessas leis. Quais são os direitos albergados, quais são os direitos assegurados pelo pacto? Os direitos civis e políticos. Por que tu colocou aqui sociais, econômicos e culturais? Porque ele menciona que os países devem aplicar esses direitos progressivamente, mas somente no protocolo adicional, que é o protocolo de São Salvador, é que há essa extensão, que há esse destrinchamento desses direitos, que se assegura esses direitos. Mas é um protocolo adicional, é um protocolo facultativo. O pacto em si trata direitos civis e políticos de forma bem extensa, bem detalhada, certo? E qual é a estrutura da convenção? Temos o preâmbulo, que é onde há os ideais, quais são os princípios, o que se levou a se criar esse documento. E aí a convenção como um todo, ela é dividida em 3 partes. A que mais cai em prova é a parte 1, que são os direitos e deveres albergados, deveres dos estados e direitos protegidos. Logo em seguida vem os meios de proteção, que é onde os alunos costumam mais ignorar. Fala assim, eu não vou entender, eu não entendo, então vou deixar para lá e não estuda. Não deixe de estudar isso aqui. É justamente onde nós temos a Comissão e a Corte Interamericana. Por mais que essa seja a parte que mais cai, essa aqui vem logo em seguida. Tá acirrada a corrida. As bancas têm cobrado cada vez mais em relação à convenção, em relação à Corte e à Comissão, certo? E por fim, nós temos a parte 3, que são disposições gerais e transitórias que não costumam cair tanto assim em prova, certo? E aí, já temos de cara uma questão. Quanto à posição hierárquica do Pacto de São José da Costa Rica no ordenamento jurídico brasileiro, segundo a jurisprudência do STF, é correto afirmar que, letra A, tem hierarquia equivalente às emendas constitucionais? Não. Tem caráter infralegal? Não. Tem caráter supralegal? Sim. Letra C. Veja aqui, eu não tirei essas questões da minha cabeça. Nada aqui foram vozes da minha cabeça. Tudo isso aqui é com base no que as bancas vêm cobrado sobre esse documento. Então, sim, a gente não pode ir para a prova que cobra o pacto sem saber qual é a natureza dele no nosso ordenamento jurídico, certo? Tá aqui um exemplo disso aqui. Seguindo, agora as próximas questões eu trouxe já de determinados tópicos do pacto que costumam cair bastante. Para a gente começar se você ainda não conhece, para você começar a se familiarizar com esse documento. Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nos termos do artigo 6º, que trata da escravidão e da servidão, alguns trabalhos ou serviços não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios. Sobre os referidos trabalhos e ou serviços e as pessoas que os executam, assinale a alternativa incorreta. Muito cuidado com a questão que pede incorreta. Na hora a gente pode, não sei qual é, passa para outra. Aí quando volta, vai direto para as alternativas, vê uma certa e marca e perde questão. Muito cuidado, chame
a sua atenção para essas questões. Letra A. Os trabalhos ou serviços, aquele que é errado. A regra no pacto é que trabalhos forçados são proibidos. E ele vem trazendo uma exceção e vem trazendo algumas situações em que não são considerados trabalhos forçados, que é o que ele quer aqui. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente, sem a necessidade de vigilância e controle das autoridades públicas, sendo permitido que os indivíduos que os executarem sejam postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Tá certo isso aqui? Tá errado. E aí já é a nossa questão. O que é que tá errado? Ele está falando que é permitido que essas pessoas sejam postas à disposição de particulares e não pode. Olha só. Proibição da escravidão e da servidão. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo. Aí aqui a letra A, que é a nossa letra A. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente, tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas. E os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Então, a questão fala que pode e não pode. O resto está tudo certo, de acordo com a convenção. O serviço militar e nos países onde se admite a isenção por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. Certo? Exatamente como está na convenção. O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade também não é considerado trabalho forçado ou obrigatório. E o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais também não é considerado trabalho forçado ou obrigatório para a nossa convenção. Somente a letra A que trouxe uma errada. Em resumo, é isso aqui sobre os trabalhos forçados. Em regra, são vedados. Aqui a exceção. Nos países que a prevêem como acompanhamento em penas privativas de liberdade, depende de sentença judicial. Não deve afetar a dignidade nem a capacidade física ou intelectual do recluso. A gente vê muito isso em filme e em série americana. Os detentos ali trabalhando na biblioteca, na cozinha, na limpeza, na academia de algumas penitenciárias. É isso que ele está falando aqui. Nesses casos, é exceção. É um trabalho forçado? É, mas é exceção. Aqui, ele está falando que não é trabalho forçado. Serviço militar para a convenção não é trabalho forçado obrigatório, tá? Então, essa é a exceção. Isso aqui está falando que, olha, isso aqui não é, certo? Não é nem exceção. É que não é trabalho forçado nem obrigatório, tá? Se quiser tirar o seu print, pode tirar. E aí eu trouxe outra questão aqui. Terceira questão. Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, todo acusado tem em plena igualdade. Aqui é o artigo 8º, e também costuma cair bastante, que são as garantias judiciais. Letra A. Direito de ser assistido por tradutor mediante pagamento prévio, se não compreender ou não falar o idioma do país onde tenha sido praticado o delito. Isso está certo? Não, porque não tem isso de mediante pagamento prévio, é gratuito. Direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal. Letra B. Garantia de comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada. Agora tá certo. Perfeito. A linha B do artigo 8.2. C. Direito de defender-se por meio de defensor de sua escolha, não podendo a defesa ser feita pessoalmente? Pode sim. Se eu quiser me defender, eu posso me defender pessoalmente. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente em particular com o seu defensor. Direito de ser obrigado a depor
contra si mesmo. Isso não é um direito, seria um castigo. Eu tenho que ser obrigada a depor contra mim mesma. Não. É o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada. E letra E. Garantia de assistência por defensor proporcionado pelo Estado, podendo renunciar a ela mediante fundamentação. Errado. É um direito irrenunciável, o da defesa. Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei. Se eu não vou me defender eu mesma e nem chamei advogado, então o poder público o Estado vai nomear alguém para me defender, mas sem defesa eu não vou ficar, certo? E aí eu trouxe aqui são as garantias judiciais do artigo 8º. Temos o devido processo legal, o princípio do juiz natural, presunção da inocência, ampla defesa, não autoincriminação, direito de recurso e vedação do bis in idem. Dá uma olhada lá no artigo 8º para você ver. Quarta questão, eu trouxe uma questão que eu já vi banca cobrar, que ela pede o mesmo direito que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção têm igual. Se não igual, né? Se não tiver igual, se não tiver nos dois documentos, está errado. Se tiver só em um e não em outro, está errada a questão. É isso que ela quer. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana dos Direitos Humanos prevêem expressamente, ela quer que esteja nos dois documentos. Por que eu trouxe essa questão? Porque na prova anterior, no último concurso, cobrou esses dois documentos. Eu faria uma questão dessa, porque muita gente ia errar. Ia bater no olho na letra A, eu falo assim, tá certo, eu li isso aqui, tu leu, mas em qual documento? Nos dois? Não, então tá errado. A punição em caso de guerra com pena de morte. Somente a Convenção traz no artigo 4.2, aqui colocaram 4.1, mas é 4.2, que vem trazendo acerca da previsão do artigo da pena de morte, e o 27 fala sobre suspensão de garantias, que em caso de guerra e perigo público ali, algumas garantias da convenção podem ser suspensas durante aquele período. Então, é só no pacto, não tem na declaração, então tá errado. Não é o que ele quer. O direito à nacionalidade do estado onde o indivíduo tiver nascido. Pessoal, aqui não é igual. Se você pegar o artigo 20, eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas se você pegar o artigo 20 agora na internet, do pacto, ele fala que é exatamente isso. É o direito à nacionalidade do estado onde o indivíduo tiver nascido. Já a declaração, ela fala que todo homem tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem no direito de mudar de nacionalidade. Veja que a Declaração Universal, ela é universal. Ela é muito mais superficial, digamos assim, ela é muito mais genérica do que a Convenção, porque a Convenção ela é regional. Enquanto a Declaração ela é universal, a Convenção ela é regional, então ela se permitiu ser um pouco mais específica, que foi o caso aqui. Por mais que exista o direito à nacionalidade em ambos os documentos, somente no pacto que tem o direito aonde tiver nascido. C. A proibição da expulsão coletiva de estrangeiros, somente no pacto. Artigo 22.9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Letra D. O direito de toda pessoa ter um prenome e um nome. E aí? Cara, por incrível que pareça, somente no pacto tem esse direito. Não tem na declaração. Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais e ao de um destes. Portanto, letra E. O direito de toda pessoa sair livremente do seu país. Artigo 22 do pacto e o artigo 13 da declaração. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive o seu. E aqui, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. É a mesma coisa. Letra E. Certo? Questão boa. E aí eu trouxe rapidamente, assim, aqui, pessoal, eu vou passar, mas na nossa aula, quem já viu minha aula sabe que deve ter umas 8 partes só essa aula, só do pacto.
em que eu me demoro muito mais. Eu paro para ler cada artigo, a gente conversa sobre os artigos e traz muito mais questões, tá? Aqui é só para você tomar um pouco do gosto, saber como é que funciona. Aqui, comissão e corte, que é a parte 2 do documento, da convenção, que são os meios de proteção. A comissão, a função principal dela é de promover a observância e a defesa dos direitos humanos nas Américas e servir como órgão consultivo da OEA. Ela é um órgão de natureza dúplice. Ela é um órgão tanto da Convenção quanto da OEA. Já a Corte, ela somente pertence à Convenção. E a função dela é zelar pela aplicação da Convenção, bem como interpretar suas normas. Possui competência dupla, consultiva e contenciosa. Eu posso consultar, eu como Estado, posso me consultar com a Corte para ver se algum tratado meu, alguma lei minha está em desacordo com algum tratado ou com a própria convenção, ou pode, de fato, o Estado julgar os Estados que já se submetem à jurisdição da Corte. Comissão. A comissão, a CID, ela foi instituída em 1959, ela tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e é o órgão principal e autônomo da OEA. Ela tem natureza dúplice, ela é tanto um órgão permanente da OEA, Organização dos Estados Americanos, quanto ela funciona como órgão convencional da Convenção do Pacto de São José. Ainda sobre a comissão, ela pode atuar na promoção dos direitos dos Estados signatários da Convenção, dos Estados membros do Pacto, quanto dos Estados da OEA que não fazem parte do Pacto. E pode haver algum país ali que faça parte da OEA, mas que não faz parte do Pacto. E a comissão pode sim atuar nesses casos. Por quê? Porque ela é órgão dos dois, tanto do Pacto quanto da OEA. Já a Corte, ela foi criada como o único órgão judiciário do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ela é uma instituição autônoma, não sendo órgão da OEA, somente da Convenção. Ela tem sede em São José, na Costa Rica. Pessoal, cuidado com isso aqui. Tem prova que cobra onde é que cada um fica. A comissão fica em Washington e a Corte fica em São José, que é o nome do pacto, que dá nome ao pacto. O objetivo a gente já viu, né? Zelar pela aplicação da Convenção, bem como interpretar suas normas. Ela tem duas competências, consultiva e contenciosa. Tá aqui. A competência consultiva, ela está relacionada com a capacidade da Corte de emitir pareceres e opiniões sobre a interpretação tanto da própria Convenção quanto de qualquer outro tratado de direitos humanos nos Estados americanos. Ainda em relação à função consultiva, a Corte pode emitir pareceres sobre a compatibilidade entre quaisquer leis internas dos Estados-membros e os mencionados instrumentos internacionais, de modo a realizar o controle de convencionalidade. Já a competência contenciosa é quando ela vai julgar os Estados, mas ela só vai julgar os Estados que reconheceram expressamente essa competência da Corte. Se o Brasil, por exemplo, não reconheceu essa competência, a Corte não vai poder julgar o Brasil, certo? Então, pode ser definida como uma jurisdição para adjudicar casos relacionados a supostas violações à Corte americana, certo? E aí eu trouxe duas questões aqui para a gente fechar a nossa aula. Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é composta por... Eu não falei para vocês quanto é a composição de cada um, mas tanto a Corte quanto a Comissão tem 7 membros. Então aqui já não é nem a letra A, nem a letra B, nem letra C. Tem que descartar. 7. Letra D. 7 membros e tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta convenção que lhe seja submetido. Não é isso. Aqui é a Corte. 7 membros e tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. Letra E. Agora sim. Olha só. Artigo 34. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á por 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Artigo 41. A comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício de seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições. Então, letra E, né?
E sexta questão. Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por 7, também é 7. As duas são 7. Letra D ou E? O mandato, vocês acham que é 6 ou 5 anos? O mandato dos juízes da corte são 6 anos. Letra D. Olha só. Artigo 52. A corte compor-se-á de 7 juízes nacionais dos Estados-membros da organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais ou do Estado que os propuser como candidatos. Artigo 54. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de 6 anos e só poderão ser reeleitos uma única vez. Ou seja, um juiz ali pode ficar até por 12 anos ali na Corte Interamericana. Certo? E com isso eu fecho a nossa aula aqui. Pessoal, foi palhinha, foi só uma demonstração para vocês de como funciona a nossa aula. Na minha aula do Pacto, eu de fato leio todos os artigos com vocês. Quem me conhece sabe, tem gente que nem gosta disso, mas eu gosto de ler com o aluno todos os documentos que são cobrados. Mesmo que tenha a lei ali que é só leitura, mas tem alunos, tem pessoas que só aprendem, que aprendem melhor, fixam melhor ouvindo. Então o meu papel aqui é fazer você fixar melhor o assunto. Eu espero que para quem não me conhece tenha gostado, certo? Não deixe de estudar com quem entende, e nós somos uma equipe muito bacana aqui que já conhece há bastante tempo como funcionam os concursos, tanto como professor quanto como concurseiro. Eu tenho mais tempo de concurseira, mesmo tempo de concurseira quanto de professora eu já tenho. Eu tô no hiato aí, não tenho estudado para concurso, meu foco tem sido mais vocês aqui, estar aqui com vocês, mas quem sabe agora eu volto a estudar junto com vocês. Tá certo, pessoal? Vem com a gente, qualquer dúvida, entra no site, vai no Instagram, vai no WhatsApp, tira suas dúvidas e começa a estudar já, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até o próximo encontro.